Bom dia a todos. Estamos em mais um programa da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Nesta oportunidade, estamos recebendo a visita do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Paulo Sérgio Domingues, que participa conosco nesse programa, trazendo-nos grandes demonstrações de julgados, de direcionamentos estabelecidos por esta Corte de Justiça. Também temos entre nós a presença do professor Rodolfo Tamanarra, professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Esperamos que você possa nos acompanhar neste programa e dele possa obter informações significativas para a sua vida diante dos temas que temos por desenvolver. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Muito bem. É com muita satisfação, ministro, que o recebemos e desejosos estamos de que possamos receber a sua grande contribuição nesse programa, que visa, acima de tudo, trazer ao nosso público não apenas informações, mas também a oportunidade de acompanhar os direcionamentos dados pela nossa Corte de Justiça. Por certo, a presença do professor Rodolfo, um dos professores queridos em nossa instituição, nos oferece também esta oportunidade, através desta inter-relação, de buscarmos com questionamentos um debate que, na verdade, seja um debate esclarecedor, com amplitudes, para que aqueles que, por certo, venham a assistir, possam também se sentir devidamente informados. Passo, então, a palavra ao professor Rodolfo para que possa iniciar o encaminhamento da temática, que, por certo, será grandemente abrilhantada com a presença do ministro Dr. Paulo Sérgio Domingues. Professor Gilmar, muito obrigado aí pelos comentários, pela abertura. Ministro Paulo Sérgio, também é um prazer participar desse podcast aqui com o senhor. E como o professor Josimar colocou, acho que o nosso público, de forma geral, da área jurídica, e às vezes também não da área jurídica, tem muita curiosidade de entender sobre o STJ, sobre o Superior Tribunal de Justiça. É um tribunal muito importante, tem uma função de decidir conflitos em nível também nacional. E as pessoas, então, têm muita curiosidade de entender temas que são julgados pelo STJ, o próprio funcionamento do STJ, se ele pode ter julgamentos virtuais, julgamentos presenciais. E um dos temas que a gente tinha identificado aqui, talvez para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa, na verdade, é sobre a questão dos julgamentos virtuais. Quem acompanha, por exemplo, a atuação do Supremo, a gente vê que o Supremo, além de ter as sessões televisionadas dos seus plenários, também tem sessões virtuais, em que os ministros vão lá, apresentam o seu voto virtualmente e durante um tempo existe um debate virtual até que uma decisão acaba sendo tomada. E no STJ a gente soube, quem acompanha o dia a dia do tribunal sabe que esse ano, 2024, o STJ tomou uma decisão também de, vamos dizer assim, ampliar os julgamentos virtuais. Na visão do senhor, essa medida ela vai ajudar a desafogar o judiciário? Ela tem só pontos positivos ou a gente também poderia considerar que ela talvez limite um pouco ali o acesso do julgador, seja com seus pares, porque o julgamento virtual é virtual para todo mundo, tanto para os julgadores quanto para as partes. Como é que o senhor está vendo esse movimento? Bom, muito bom dia a todos. Professor Josimar, uma grande alegria participar deste programa, dessa instituição tão reconhecida como o Mackenzie. Meu professor Rodolfo Tamanarra, um grande amigo, também é uma satisfação poder colaborar aqui com os debates. Inicio dizendo que os julgamentos virtuais eles já são uma realidade bastante estabelecida no nosso judiciário. É algo que já havia até mesmo antes da pandemia da Covid-19, mas ele foi ampliado enormemente depois deste evento. Os julgamentos virtuais eles eram de processos mais simples, os julgamentos onde não havia debate, assim, eram de processos mais simples, mas isso foi se ampliando.
O que nós tivemos depois foram julgamentos realizados ao vivo via internet, né, com utilização de ferramentas de informática, e após o retorno das atividades presenciais, ainda assim nós mantivemos os julgamentos virtuais como antigamente. Isso é muito bom, porque a quantidade de processos que chegam ao judiciário é gigantesca. O Superior Tribunal de Justiça, ele recebeu este ano quase 500 mil processos, né? E este número vem não crescendo. É inviável que todos eles sejam julgados individualmente e presencialmente. O desenvolvimento de ferramentas de julgamento online é fundamental para que se consiga ter uma dinâmica de julgamentos. Ainda assim, é possível o atendimento aos advogados pelos julgadores. Esse atendimento, muitas vezes, é feito também de forma virtual, até a pedido das próprias pessoas que querem ser atendidas. Os advogados, atendo advogados diariamente do Amapá ao Rio Grande do Sul, né? E sem a internet isso não seria possível. Os julgamentos virtuais, as pessoas podem apresentar sustentações orais ainda, por áudio ou vídeo, para que sejam anexadas aos processos, de maneira que eu não vejo um prejuízo, tá, ao julgamento dos processos por eles serem feitos de forma virtual, né? E ainda assim existe a possibilidade agora, com a ampliação dos julgamentos virtuais feitos pelo STJ, existe ainda a possibilidade de um destaque, quando algum ministro deseja que a questão seja mais debatida, que o processo seja levado, então, a uma sessão presencial, né? Então, acredito que esta é uma maneira que nós temos de compatibilizar a existência dos debates nos julgamentos com a necessidade de julgar uma grande quantidade de processos. É interessante considerar, ministro, que nós vivemos dentro de um tempo em que a tecnologia ela termina não apenas nos trazendo grande contribuição, mas também nos levando a reconsiderar alguns conceitos do passado. E esses conceitos que nós muitas vezes temos que reconsiderá-los, por certo, terminam como que direcionando para uma forma mais dinâmica a própria natureza funcional do sistema judiciário. E isso, por certo, termina por assegurar maior celeridade nos próprios julgamentos e, consequentemente, com isso, o atendimento das expectativas direcionadas para segmentos outros da própria sociedade, considerados dentro da linha de pertinência e de importância diante dos fatos que, consequentemente, estão em julgamento. Professor Rodolfo. Eu acho que eu não tenho como discordar, né, dessa visão realmente que o julgamento virtual ele acelera, né, e realmente é um mecanismo criado para dar conta realmente de uma quantidade quase que incomensurável de processos, né, como o ministro colocou. Mas falando como advogado, acho que a gente, né, não só como professor, mas também como advogado, né, que acompanha o dia a dia, a gente também sabe o quanto que aquele contato pessoal, olho no olho, também tem uma relevância, né, quando você está discutindo uma tese, né, com um julgador. Eu acho que o que a gente vai ter exatamente isso que o ministro colocou, né? Acho que uma tentativa de equilíbrio, né? Aqueles assuntos que realmente são repetitivos, são temas menos complexos, né, que eles podem, de fato, ter um trâmite virtual, e o tribunal ter realmente a capacidade de, naqueles casos que são mais relevantes, entender que, de fato, ele precisa gastar mais tempo, né? Não digo nem gastar, investir tempo, né, no debate, né, para que, de fato, a gente possa ter uma decisão que, né, obviamente que a decisão ela vai tendo nos lados, mas é uma decisão que ganha uma legitimidade quando a gente percebe que existe aquele debate, né, em que os argumentos são colocados e são, de fato, considerados, né? Então, acho que realmente mas acho que a gente vê com bons olhos, né? E eu acho que é uma coisa que a gente deve acompanhar. E aquela situação, ou seja, se mais à frente, depois quando perceber que você precisa modificar o sistema, acho que, né, todos estão abertos, né, para ir para esse tipo de evolução, né, da compreensão. Mas avançando, ministro, um tema também que eu havia conversado com o professor Josimar, e tem conexão com esse tema dos julgamentos virtuais, que é o tema do filtro de relevância. Esse é um tema também que o STJ tem um papel importante, né? Tanto que houve uma alteração na Constituição para prever, né, que o STJ vai poder fazer essa avaliação
né, dos seus casos a partir de um critério de relevância, né? E a gente sabe que o STJ apresentou, inclusive, uma sugestão de projeto de lei, né, para regulamentar essa figura. A própria OAB também apresentou, né? E a gente também tem conhecimento que o STJ acabou decidindo, né, que ele não vai aplicar esse filtro de relevância até que essa lei seja aplicada, né? Na verdade, ela seja editada. Na visão do senhor também, o filtro de relevância ele também caminha nesse sentido de municiar o STJ para poder lidar, né, com os seus processos, poder de fato entregar a prestação jurisdicional de uma maneira mais eficiente, mais séria para o cidadão? Olha, eu acho que para nós tratarmos disso é preciso recuar um pouco no tempo. Nós vivemos nos anos 2000 a ideia da necessidade de uma grande ampliação do acesso à justiça no país. E este acesso foi efetivamente ampliado. Nós não podemos dizer que não há um grande acesso à justiça no Brasil. Mas o congestionamento do judiciário que decorreu disso, ele levou a uma necessidade do judiciário se aparelhar melhor para resolver. E ele vem fazendo isso. Porém, o que é que a gente precisa de fato concluir é que nós temos no Brasil 2 graus de jurisdição garantidos a todo cidadão constitucionalmente, e o papel dos tribunais superiores, ele é um papel diferente. Ele não é um papel de terceira instância ou quarta instância. Ele é, de fato, um papel uniformizador da interpretação da lei. Então, o que o STJ deve fazer, de fato, é exercer esse papel e não o papel de funcionar como uma terceira instância. É claro que aquele que foi vencido num tribunal de justiça de 2º grau, ele quer ainda que o seu caso seja revisto. Mas nós precisamos admitir que a estrutura judiciária nossa, ela não é para isso. Ela é para que nós tenhamos 2 instâncias que vão analisar os fatos da causa e, a partir do momento em que estabelecidos esses fatos, a interpretação do direito é o que resta para as instâncias superiores. E é isso que o STJ deve fazer. Se ele não exercer este papel apenas e funcionar como um papel de uma corte de terceira instância, o país terá milhões de processos indo parar no STJ que vai ficar inviabilizado. Então, o fato é que, tanto no que diz respeito à situação existente atualmente, como com a implementação do filtro de relevância, nós precisamos caminhar nesse sentido de admitir que o papel é de uniformização da interpretação da lei. O filtro de relevância foi aprovado pelo Congresso Nacional já há mais de 2 anos, e uma lei regulamentadora ela é absolutamente necessária e ela já está atrasada, para que tenhamos uma boa segurança sobre as condições em que o julgador vai poder dizer, olha, este caso aqui não é um caso em que, como corte uniformizadora, eu devo analisar. É uma situação que não possui a relevância nacional a ponto dela ser tratada aqui. 2 instâncias já foram suficientes para que esta questão seja analisada, né? O STF já tem um filtro dessa natureza, o próprio TST também, o STJ já há muito tempo deveria ter esta relevância. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência. A gente sabe que existem algumas resistências na própria OAB, mas não são resistências logicamente fundadas, porque a partir do momento que eu congestiono o tribunal com causas que não devem ser apreciadas naquele momento, né, eu evito que as causas que tenham uma repercussão social muito maior, elas venham a ser apreciadas. Então, isso demora muito mais, isso vai contra a celeridade do judiciário. Ou seja, então, pelo que o senhor coloca, né, de forma bem clara, é quase que uma mudança até de percepção da função do tribunal, né? Ou seja, então, mais do que um tribunal só que vai resolver um caso, né, um conflito que vem se arrastando da primeira para a segunda instância, ele passa a ser um tribunal que fixa teses. E essas teses, vamos dizer assim, inclusive para o futuro, né? Porque a partir daí você passa a ter a jurisprudência da STJ, né, que já tem um efeito vinculante, já tem uma relevância, mas ela passa também a ser uma atuação até mais proativa do que só reativa de resolver conflitos, né? Não há dúvida, e isso já é assim, não vai ser uma novidade. Desde a implementação, do início da implementação de uma sistemática judiciária, vamos dizer assim, de precedentes no país, isso vem acontecendo.
desde a criação da súmula vinculante para o Supremo, né, e com a mudança do CPC em 2015, caminhando no sentido da fixação de teses, de processo de repercussão geral, isso já é assim. Então, o que se precisa é agora admitir que esse é o papel fundamental das cortes superiores mesmo. Excelente. É muito oportuno considerar, ministro, e a sua fala me traz assim, não apenas um alento, mas traz mais do que um alento, uma oportunidade de refletir sobre os cenários. Porque muitas vezes temas que poderiam estar sendo direcionados para uma natureza, digamos assim, de alcance da comunidade, esses temas terminam como que sendo obstaculados pelo volume de processos que muitas vezes travam o próprio procedimento do judiciário no que tange ao alcance de uma coletividade, para ficar, de repente, como que restrito à individualidade de interesses. E é muito importante considerarmos que quando pensamos na estrutura do judiciário, e o senhor com muita propriedade externou, a figura que se busca estabelecer é exatamente a figura contributiva para uma coletividade. Então nós temos que considerar que não podemos ficar como que ensimesmando determinadas situações, enquanto elas precisam ter referenciais de uma natureza plural, para alcance de forma mais direcionada à comunidade como um todo. Eu vejo que o filtro de relevância ele é de fundamental importância, a sua reflexão e, mais do que a reflexão, a sua implementação. Professor, eu acho que o senhor tem toda a razão, e isso vai ao encontro do que temos defendido. Na verdade, esta implementação ela valoriza a primeira e a segunda instâncias, né? Porque as pessoas vão entender, ou precisam entender, que é lá que os processos realmente se resolvem, é lá que se tem que dar atenção de fato àquela causa, né? Então, eu acredito que isso aí vai ao encontro de todo o intuito de valorização do primeiro e segundo graus que o próprio Conselho Nacional de Justiça vem defendendo há bastante tempo. Ótimo. Muito bom, né? Com certeza. Acho que a gente espera que esse assunto consiga avançar com o legislativo para que o STJ possa iniciar aí. E a advocacia, né, também comece a se preparar, né? Porque aí você passa a ter também no recurso especial, né, uma preliminar que você vai ter que discutir qual que é a relevância desse caso, né, para que o STJ de fato possa julgá-lo. E um outro tema também, ministro, que a gente vem debatendo, a sociedade brasileira vem debatendo, né, é um tema presente e que ainda vai ficar alguns anos sendo discutido, é o tema da reforma tributária. É um tema que interessa a toda a sociedade brasileira, né, e aí a todos os setores econômicos e a sociedade civil de forma geral. E um dos pontos interessantes que a gente viu com relação à reforma foi que a reforma, ela primeiro promoveu a alteração da Constituição, né? E agora você tem a discussão sobre as leis complementares e as legislações que vão vir né, aí na sequência. Mas na Constituição, um ponto importante foi exatamente a previsão de uma nova competência para o STJ. O STJ também, então, participando, né, vai ter um papel ativo aí na própria reforma para dirimir conflitos, né? Então, a gente olha lá a Constituição, hoje ela prevê que o STJ vai ter essa competência para dirimir conflitos entre entes federativos, né, e entre o Comitê Gestor, que é esse novo órgão que está sendo criado pela reforma, e algum ente federativo, né? E, então, no final das contas, o STJ também vai exercer o seu papel de dirimir conflitos aqui, né, e fixar o entendimento dentro de um contexto de novos tributos que estão sendo criados, né? Na visão do senhor também, eu só acho que essa competência do STJ, né, ela também, vamos dizer assim, ela vai assoberbar ainda mais o STJ, ou talvez, né, essa competência conjugada com filtro de relevância, com julgamentos virtuais, vai, na verdade, permitir que o STJ possa se debruçar sobre essas questões nacionais de uma maneira mais consciente, de forma mais dedicada. Essa vai ser uma questão bastante interessante também, porque a resolução de conflitos federativos ela era da alçada do STF, ou ainda é da alçada do STF. Mas para as questões referentes aos novos impostos sobre consumo, o STJ é que vai fazer análise desses conflitos. E, de fato, eu acredito que vai ser um novo papel a ser exercido pelo STJ, com o qual também nós vamos ter que aprender a lidar.
Eu não acredito, como algumas pessoas, que isso vai significar um grande aumento da litigiosidade. Não que a reforma tributária não vá causar um aumento de litigiosidade, acho que vai. Mas esta questão da competência constitucional nova para o conflito federativo, não acho que vá causar um grande aumento. Não serão tantas ações assim, creio eu. Mesmo quando nós tenhamos alguma questão que o comitê gestor decida a respeito de municípios, né? A discussão que vai acontecer, ela irá ser a mesma para todos os municípios. Então, vai ser possível agrupá-las, agrupar as discussões, agrupar as ações que venham a surgir. Vai ser um momento muito interessante de reavaliação, né, da função do Superior Tribunal de Justiça como um tribunal nacional, né? Vai ser mais um momento para se refletir sobre o papel a ser exercido pelo tribunal. Prosseguimos com o nosso programa, hoje recebendo a visita do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dr. Paulo Sérgio Domingues, que nos traz uma contribuição significativa em um debate onde a própria evidência está na aplicabilidade através do próprio sistema judiciário diante do qual nós nos encontramos. Contamos também com a presença do professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, o professor Rodolfo Tamanarra, e que traz com a sua própria interlocução também uma contribuição significativa diante de temas tão palpitantes e que, diria mesmo, eles estão na ordem do nosso dia e por isso não podemos ficar alheios aos mesmos e temos que nos inserir dentro da própria natureza do debate para bem direcioná-los. Com a palavra, professor Rodolfo. Obrigado, professor Josimar. E pensando agora sobre alguns julgados, né, ministro? A gente também conversando aqui, né, com o professor Josimar, a gente sabe, né, que a UFRJ tem a competência para decidir conflitos relacionados à legislação federal e esses conflitos são divididos em temas, né? Então a gente sabe que a primeira e a segunda turma elas se dedicam a temas de direito público, né? Então envolvem direito administrativo, direito tributário, né? E temos aí correlatos. E um dos casos que foi recentemente julgado pelo tribunal, é um caso que teve bastante repercussão, né? Tanto do ponto de vista de grandes empresas, mas também, né, de startups, foi o caso da tributação das stock options, né? dos planos, das opções, dos planos de opção de compra de ações, né? Que é uma sistemática interessante porque ela permite que uma empresa, né, ela engaje mais os seus colaboradores, né, oportunizando para eles a possibilidade deles adquirirem ações daquela própria empresa. Então, de certa maneira, aquele colaborador se torna um sócio da empresa, né? Então, a gente imagina que ele vai trabalhar para o sucesso da empresa porque ele também vai ser beneficiado por conta disso. E uma discussão que já existe há bastante tempo, né, com relação a essa questão era se essa sistemática ela deveria ser tributada, né, como se fosse algo pertencente a uma relação de emprego, né, entre aquele colaborador e a empresa, ou se ela teria uma natureza distinta, uma natureza mercantil, né, que seria, na verdade, ali uma situação em que o colaborador ele poderia, né, optar por comprar ou não essa ação, e essa seria uma relação mercantil, e aí, vamos dizer assim, a tributação seria diferente, né, do que aconteceria se fosse algo relacionado a uma relação de emprego, né, típica aí de uma relação trabalhista. E a gente viu que a STJ tomou uma decisão importante, mas eu vou deixar, se eu puder, fazer um apanhado geral da decisão, para depois a gente poder comentá-la. Essa foi uma questão bastante interessante, né? A Receita Federal entende que quando o funcionário recebe, ou o diretor recebe uma opção de compra de ações, né, e para exercê-la daqui a algum tempo, por um valor mais baixo do que o valor de mercado, ele deve pagar o imposto de renda sobre a diferença entre o valor pelo qual ele pagou a ação, vamos dizer, R$6, né, e o valor de mercado naquele dia, vamos supor, R$10. Então, sobre aqueles R$4 de diferença, incidiria um imposto de renda. E as empresas defendiam que isso não deveria ser tributado, porque isso não corresponderia a uma disponibilidade de renda daquele funcionário. E essa disponibilidade só aconteceria quando lá no futuro ele fosse vender as ações. Então, a partir daí, se ele vendesse por R$12, R$13 as ações, isso então deveria ser objeto da tributação.
E o que o STJ entendeu é que essa seria uma possibilidade dada ao funcionário, que ele poderia ou não exercer, e com isso não deveria haver essa tributação no momento em que ele compra as ações, né? Somente caso vendesse e com lucro, né? Essa foi uma questão bastante interessante, houve um bom debate durante a sessão de julgamento, e o que se entendeu foi realmente dar razão às empresas e aos funcionários para que o pagamento do imposto de renda fosse feito apenas ao final. Era uma relação mais mercantil do que uma relação trabalhista, né? É um outro tópico importante, porque há um terceiro momento onde se poderia entender que um benefício foi dado ao funcionário, né? Por exemplo, quando ele recebe uma opção, ele recebe essa opção de compra de ações no futuro de graça. Mas essas opções de compra de ações, elas são negociadas em bolsa. Eu posso comprar uma opção de compra de uma determinada empresa, né? Eu compro hoje, pago alguns centavos para ter o direito de, daqui a algum tempo, comprar ações de uma empresa por um valor de R$6. Se lá na frente essa ação estiver mais cara do que isso, eu não vou exercer a opção de compra e vou no mercado e compro por R$6 se eu quiser, né? Se a ação estiver mais barata, né, aí isso pode ser interessante, né? Na verdade é o contrário, né? Eu errei. Na verdade é o contrário, né? Se eu tenho o direito de comprar uma ação por R$6 e ela está 10, eu vou lá e compro R$6, né? E eu posso revender no mesmo dia por 10. E eu paguei, exatamente, para ter um direito disso, eu comprei essa opção de ações por, sei lá, 30 centavos por ação, né? E acho até que você poderia imaginar que o benefício que o empregado ganhou foi esses 30 centavos que ele pagaria por uma opção de compra de ações no futuro, mas não pagou. Então, esta teria sido a vantagem inicial. Mas aqui a Receita não queria tributar esses 30 centavos, ela queria tributar os R$6. Exatamente. E acho que esse caso, realmente, ele foi impactante também, porque, como a gente já havia comentado, né, essa figura, né, da opção de compra de ações no futuro, por exemplo, no contexto de uma startup, né, professor Josimar, ela tem um papel fundamental porque a startup, como a gente sabe, né, a startup é uma empresa pequena, que tem pouco capital. E às vezes só que ela precisa, para poder se desenvolver, ela precisa atrair talentos, né? Então, o que esse próprio mercado viu, né, era exatamente você usar essa ferramenta, né, do direito de opção de compra no futuro como uma forma de atrair talento. E aí a pessoa vem trabalhar na startup, né, com aquela expectativa de que lá na frente, né, ela vai poder, a empresa vai crescer, as ações vão ser valorizadas, né, vai ser feita a abertura de capital da empresa, né, e as ações vão ser valorizadas e a pessoa vai poder realmente ter uma lucratividade lá na frente. Mas é um risco que existe, né, para o colaborador. Eu acho que esse é um ponto que a Receita me parece que ela não estava levando muito em consideração. Ou seja, existe ali quando a gente pensa em benefício trabalhista, é uma coisa certa, né? A pessoa recebe um benefício trabalhista que representa para ela um acréscimo, uma vantagem que é dada para o servidor, né? Para o servidor, na verdade, para o empregado. Agora, quando você fala realmente de uma opção de compra no futuro, o futuro é incerto, né? E você pode ter uma expectativa de que vai valorizar, mas pode acontecer também, como aconteceu com várias empresas que a gente imagina que iriam crescer. Imagina o sistema de opção de compra da Kodak. Lá atrás, a Kodak era uma empresa fantástica. Houve aí a revolução, né, tecnológica e tudo mais, a Kodak deixou de existir. E aí? A gente vai dizer que era um benefício certo? Não. Existia aí realmente um risco, né? E acho que desse ponto, realmente, não é para o senhor estar aqui, mas é dizer realmente que o STJ teve um papel fundamental para pacificar esse entendimento, para diferenciar situações realmente em que você tem um risco, então esse risco tem natureza mercantil, e quando você está falando de benefício trabalhista, né, isso fique bem enquadrado e por conta disso, né, você vai ter a tributação correspondente. Eu vejo que é um balizamento de todo um processo que se pretende estabelecer. Abre-se uma alternativa, mas essa alternativa ela traz consigo seus condicionantes. E esses condicionantes, eles precisam estar plenamente harmonizados para que não se incorra amanhã ou depois em conflitos às vezes até imprevisíveis, porque, como o professor Rodolfo mesmo disse,
a ideia inicial é que tudo saia da melhor forma possível. Entretanto, é o risco do mercado. E no risco do mercado, nós muitas vezes não conseguimos antever se esse risco nos levará para uma ascensão ou para uma descensão, para um ganho ou para um prejuízo. Entretanto, que precisamos considerar é que o papel do STJ continua se manifestando de fundamental importância, exatamente para que se aclare toda a linha sistematizada daquilo que se quer e daquilo que se pretende estabelecer, como uma forma de disciplina de se estabelecer com esse balizamento também uma linha de compreensão para todos quantos venham adentrar a este caminho. Eu vejo que são as tendências dos novos tempos, professor Rodolfo, em que nós não podemos estar alheios a eles, ministro. E quando pensamos exatamente na própria natureza da arquitetura jurídica, nós então vemos que precisamos e devemos estar bem consistentes dentro do alinhamento de propostas e de proposições, para que assim bem possamos caminhar dentro dos diferentes segmentos, dentro de uma sociedade tão ativa como é a sociedade brasileira. Chegamos ao final do nosso programa. Passou tão rápido, mas eu gostaria, ministro, que antes de encerrarmos, o senhor pudesse nos apresentar as suas considerações. E já de antemão quero dizer da satisfação de recebê-lo e dizer que esperamos que um encontro como este, num programa de debates significativos como esses que tivemos, nós possamos repeti-los em outras vezes, porque, por certo, a contribuição que se presta é muito grande à nossa comunidade. Com a palavra, ministro. Muito obrigado, professor. Gostaria de agradecer mais uma vez para o convite de estar aqui, agradecer também ao professor Rodolfo. Acredito que isso a que o senhor se refere é aquilo que nós buscamos quando falamos de segurança jurídica, né? Que este é o papel que o judiciário deve exercer, entregar segurança jurídica à sociedade. E a segurança jurídica é dar esses balizamentos interpretativos, né, à legislação, ao direito, para realmente ajudar a balizar a conduta das pessoas no dia a dia, né? Eu sempre brinquei com os meus alunos que o juiz ele é como um juiz de futebol, na verdade, né? O judiciário tem que ser como um juiz de futebol, né? Não atrapalhar muito e deixar a partida se desenrolar, né? Dando ali os balizamentos do que pode e do que não pode, mas desta maneira, né? Então, acho que esse sim, é o papel de todas as instâncias do judiciário, né? De solucionar os conflitos, de pacificá-los e, muitas vezes, estimular a conciliação entre as partes para que a sociedade efetivamente se pacifique. Mas acho que esse já seria um tema por uma outra oportunidade. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Professor Rodolfo, suas palavras também nas considerações finais. Obrigado, professor Josimar. Só tenho realmente também agradecer principalmente ao ministro, né, pela participação. Acho que foi aqui uma aula sobre o STJ, né, e acho que principalmente sobre a função do judiciário, como o senhor bem comentou, né, numa sociedade, ainda mais hoje, né, um momento histórico que a gente passa, em que as posições são muito extremadas, existe muita polarização. Acho que aquele arquétipo do judiciário, como aquele poder que pacifica, né, que dá o norte, que está com os olhos vendados, mas que ouve as partes e decide o conflito, é isso que a gente espera, né? Acho que isso é o que a gente, né, seja as empresas, sejam as pessoas, a gente ter a previsibilidade. A gente sabe que a busca da justiça é sempre um ideal, mas a justiça ela é muito, vamos dizer assim, contextual, ela pode ter várias facetas. Agora, a segurança jurídica é algo que a gente consegue perceber de mais concreto, né? E é isso que a gente também espera no STJ e o senhor estando lá já, né, iniciando aí já estando já há alguns anos, com certeza vai poder contribuir para essa construção, né, dessa segurança jurídica na legislação federal. Ótimo. Estamos então concluindo o nosso programa nesta oportunidade. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando, na certeza de que esta grande contribuição que nos é trazida
na oportunidade pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Paulo Sérgio Domingues, também com a interface estabelecida pelo professor Rodolfo Tamanarra, que esse debate possa trazer para o seu conhecimento, para a sua linha de interpretação, uma grande contribuição, na certeza de que, por certo, através do alinhamento com as bases e a própria sistematização do judiciário, a sociedade brasileira terá o seu encaminhamento por dias ainda melhores. Em nome da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, o nosso muito obrigado, no desejo de que em outras oportunidades você possa também estar conosco. Um abraço a todos.